noite, paz do Senhor. Abra a tua Bíblia, Marcos, capítulo 9, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes mais: em verdade vos digo que dos que estão aqui, alguns há que de modo nenhum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus já chegando com poder. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, e os levou à parte sós, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhe Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que havia de dizer, porque ficaram atemorizados. Nisto, veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De repente, tendo olhado em redor, não viram mais ninguém consigo, senão só Jesus. Amém? Abre aí agora versículo 14. Capítulo 9, versículo 14. Diz assim: Quando chegaram aonde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas, e discutiam entre eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida, e correndo todos para ele o saudavam. Perguntou ele aos escribas: Que é que discutis com eles? E respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, arranja os dentes e vai defiando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ao que Jesus lhe respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo aqui. Então trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou, e o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: Há quanto tempo sucede-lhe isto? E respondeu ele: Desde a infância. Amém? Pode tomar seu assento? Irmãos, nós temos pouco tempo, então vamos tentar ser o máximo breve possível. Quero falar com vocês acerca de confiança no Senhor, que é algo que a gente tem falado já, né? Muitas vezes a gente tem ouvido, mas o apóstolo Paulo, ele fala assim que não vos cansarei, eu não me canso de falar para vocês a mesma coisa, né? Porque isso edifica, e a palavra de Deus, ela sempre vai edificar os nossos corações. Então não importa quantas vezes você já ouviu falar sobre confiança no Senhor, não importa quantas vezes você já ouviu falar sobre nós temos que depositar nossa confiança no Senhor, mas hoje é o penúltimo dia do projeto de vida, e a gente está projetando então não só esse ano 2021, mas como o pastor Silas falou, a nossa vida, né? Apesar que é impossível a gente projetar a nossa vida em 30 minutos, em 11 dias, mas para que isso aconteça, a gente precisa então ter confiança no Senhor, porque se a gente vai projetar, não importa, a Bíblia fala assim que o projetar é do homem, mas quem realiza é o Senhor. Ou seja, sempre é necessário que exista uma conexão entre o que a gente faz e apresentar isso diante da cruz, diante do Senhor, porque com os nossos próprios braços, a nossa própria força, nós nunca conseguiremos fazer absolutamente nada. Precisamos de Jesus,
o tempo inteiro. Amém? Quando nós lemos aqui então, Marcos, eu gostaria de começar no versículo 2. A Bíblia fala assim que 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e levou eles para um monte. Algumas versões falam que é o monte da transfiguração, mas na verdade Jesus se transfigurou naquele monte e por causa disso atribuíram esse nome àquele monte. Quando eles foram naquele monte, irmãos, a Bíblia fala assim que Jesus se transfigurou. Quando a gente fala sobre transfigurar, a gente está falando sobre alterar a nossa figura. Repara comigo, Jesus se transfigurou e eles tinham tanto privilégio que ele se transfigurou diante deles. Naquele exato momento, você não tem menção de Moisés nem de Elias. As únicas pessoas que estavam lá era Jesus Cristo, era Pedro, Tiago e João. Então eles presenciaram isso. E no versículo 3, a Bíblia fala assim que depois que Jesus muda a figura, as suas vestes se tornaram brancas, como nenhum lavandeiro na face da terra conseguia fazer aquilo. Irmãos, naquele exato momento, Jesus Cristo, ele toma uma figura divina. A figura que Jesus tem naquele momento é uma figura única. É uma figura que apenas pessoas que estavam nos céus com ele conseguiam presenciar aquilo. É uma figura porque ele se transfigura. Ele sai de uma figura humana para uma figura divina. Agora pensa comigo o privilégio que os discípulos têm. Eles estão vendo coisas que só os anjos tinham o privilégio de ver. Eles estão presenciando coisas que só as pessoas que estavam, os seres que estavam lá, tinham possibilidade de ver. Então eles viam. Por que você acha que no final Jesus fala assim, opa, não contem isso para ninguém? Porque era algo divino, cara. Jesus tem uma figura, ele sai de uma figura humana para uma figura divina. Quando Jesus tem aquela figura, quando Jesus tem aquilo, era mais ou menos, quando Jesus se transfigura, quando ele tem aquela figura divina, os anjos cantavam dia após dia. Era através daquela figura que os anjos cantavam Santo é o Senhor. Eles cantavam incansavelmente adorando o Senhor. Eles cantavam Santo é o Senhor incansavelmente, porque ele tem aquela figura. É exatamente como ele estava no céu e ele está exatamente na face da terra, e os discípulos têm o privilégio de presenciar isso. Pensam que honra. A maior parte das pessoas conseguem ver Jesus, um Jesus humano, um Jesus que opera milagres, que cura pessoas, que ressuscita mortos. Mas os discípulos, eles estão vendo o Jesus Deus, naquele exato momento. Isso é um privilégio. Mas não acabou por aí. Eles ouviam falar de Moisés, de Elias e de tudo que esses caras fizeram na face da terra. E de repente, quem aparece? Moisés. E depois quem aparece de novo? Elias. Eles estão ali batendo esse papo com Jesus. Mas só que acontece algo. Depois de algum tempo, Pedro tem medo e ele fala assim, opa, vamos construir aqui 3 cabanas. Um para Elias, outro para Moisés e outro para Jesus. Mas era porque é a reação dele, ele estava com medo. Porque ele só ouvia falar de Moisés, ele só ouvia falar de Elias, e do nada as pessoas que morreram muitos anos atrás apareceram nitidamente. Então ele está com tanto medo, ele fala assim, opa, se eu me aproximar desses caras eu posso morrer, então vamos construir um tabernáculo para eles. Mas de repente, uma voz saiu do céu e falou assim, esse é meu filho amado, ouçam eles. E depois que aquele cenário todo aconteceu, Moisés sumiu, Elias sumiu. Quem ficou? Jesus. Por que Jesus fica? Jesus fica para provar para os discípulos e para a humanidade posteriormente que Moisés não tem poder igual a Jesus. Jesus fica para mostrar que Elias não tem poder igual a Jesus. Jesus fica para provar à humanidade que
Todos podem vir, eles vão voltar, mas ele vai ficar. Jesus fica para provar à humanidade, para mim e para você, que Elias pode vir e nos abandonar. Moisés pode vir e nos abandonar. Aí você fala assim, mas não era a vontade deles, mas eles morreram e foram. Eles não têm o mesmo poder e a capacidade que Jesus tem. Por quê? Porque Jesus Cristo é o sacrifício que faltava para acabar com todos os sacrifícios que existiam na face da terra. Jesus Cristo era o templo que veio provar que nós não precisamos de templo para adorá-lo. Ele falou assim, olha, isso aqui, ele pode acabar, vocês não precisam disso, vocês precisam simplesmente me adorar em espírito e em verdade. Quando vocês me adorarem em espírito e em verdade, vocês vão me encontrar. Então Jesus Cristo ele não foi, por isso é que posteriormente ele podia falar assim, eu vou, mas eu vou enviar o outro Consolador. Isso quer dizer que ele, enquanto estava na face da terra, era o Consolador. Então isso quer dizer, meus queridos, que Moisés não pôde fazer o que Jesus pôde fazer. Elias não pôde fazer o que Jesus pôde fazer. Paulino, o que esse cara pode fazer? Esse cara, ele simplesmente tem o poder de nos reconectar com o Pai. Existia uma distância muito grande. Cara, Moisés não pôde fazer isso. Elias não pôde fazer isso. A morte de Moisés não tirou o pecado na face da terra. A morte de Elias não tirou o pecado na face da terra. Mas a morte de Jesus, cara. A morte de Jesus, além de nos reconectar com o Pai, ele tirou o pecado da face da terra. Precisava de um cordeiro imolado para morrer e nos reconectar com o Pai. Então Jesus Cristo é o cordeiro imolado. Então por isso é que ele ficou. Elias foi, Moisés foi, ele ficou novamente, porque ele precisava nos reconectar novamente com o Pai. Queridos, você não inventa de querer se preocupar e se relacionar com outras pessoas. Jesus Cristo é a única pessoa que tem poder para nos reconectar com o Pai. Ele é o único, cara. Por isso ele ficou. Ele ficou justamente para mostrar isso. Que ninguém tem mais poder na face da terra do que ele. Ele ficou justamente para que a humanidade entendesse que ninguém vai ao Pai se não passar por ele. Não existe mecanismo, cara. Não existe outros mecanismos. Jesus Cristo tem essa capacidade de nos reconectar com o Pai. Ele tem esse poder, cara. Sabe? E quando a gente continua lendo esse versículo, você vai entender que o próprio Jesus era totalmente dependente de quem? Do Pai. Ele dependia do Pai. E você concorda comigo que Jesus Cristo é um modelo de vida para nós? Quantas e quantas pessoas queriam ajudar Jesus? Quantas e quantas pessoas queriam ajudar Jesus? Eu não sei se é Herodes, né? Me ajudem aqui, que disse assim, olha, me fala o que você fez, eu tenho um poder para te libertar. E Jesus pergunta para ele, o Pai te concedeu esse poder? Se o Pai não te concedeu esse poder, então você não tem autoridade para me libertar. Então Pedro tenta interromper Jesus. Cara, não faz isso. Jesus se volta para Pedro e fala assim, afasta-te dele, Satanás. Você não entende as coisas divinas. Todas as pessoas que tentaram ajudar Jesus, eles não conseguiram. Por quê? Porque Jesus não está dependendo de homens. Jesus depende de quem? Do Pai. Jesus depende do Pai. Então, a vontade de Jesus é que você e eu continuemos dependendo do Pai. Irmãos, isso é tão importante, cara, que você entenda isso. Porque se você não entender isso, você vai continuar a pensar que o teu salário depende do teu chefe. Minha chefe está aqui. Se você não entender que você precisa confiar plenamente no Senhor, você vai entender que o teu salário depende do teu emprego.
mas o teu salário não depende do teu emprego. Quem te sustenta, quando você é cristão, você precisa entender. Quando você é cristão, você precisa entender uma coisa. Que não é seu patrão que te sustenta, não é o seu emprego. O Senhor te sustenta através do seu emprego. Se você não entender isso, você não vai estar dependendo do Senhor até no seu trabalho. Você vai continuar dependendo de quem? Do seu patrão. Por isso é que você vê pessoas, eles querem porque querem permanecer. Eles não entendem que se perder o emprego, provavelmente possa ser uma resposta divina para a sua vida, cara. Provavelmente o Senhor não quer que você sirva mais naquele lugar. Provavelmente o Pai quer que você vá para outro lugar servi-lo. Provavelmente o Senhor está falando, cara, o nosso trabalho com você aqui terminou. Vamos para outro lugar. Então a gente fica tão dependente que a gente para de ser sensível ao Espírito Santo. Por quê? Porque a gente não entendeu que nós não dependemos do nosso trabalho, que o nosso trabalho, que nosso patrão não nos sustenta. O Senhor nos sustenta através do nosso trabalho. Então, que a nossa confiança possa ser depositada plenamente no Senhor. Plenamente no Senhor, cara. Entenda isso. Confie no Senhor, apenas no Senhor. Se você confia no Senhor, cara, um dia quando o Senhor falar assim, olha, o nosso compromisso aqui acabou, vamos servir em outro lugar. Você não vai ficar triste a ponto de querer se suicidar, pensar, mas aí eu não vou ganhar o tanto que eu ganho aqui, mas isso e aquilo. Você vai entender, cara, que é vontade do Pai, que nós temos que sair daqui. Se você não entender isso, cara, você sempre vai continuar fazendo as coisas erradas que teu chefe te pede para fazer. Por que você faz? Porque você tem medo de perder o emprego, cara. Quantos conhecem o Gildo aqui? Deu aula de liderança. Ele me discipulou quando a gente estava na base. Aqui no Brasil ele é contabilista. Sabe o que aconteceu no emprego dele? O patrão queria que ele alterasse algumas coisas. Estava nítido que era mentira. Então ele conversou com sabedoria com o patrão. Cara, eu não posso fazer isso. E o patrão falou assim, olha, é assim que a gente ganha o nosso dinheiro. Olha para o meu carro, olha para a minha casa. Você acha que eu ganho isso de maneira lícita? Eu sempre vou te cobrar isso. Você vai ter que fazer isso. Ou então, se você quiser renunciar, fique a seu critério. Chuta o que aconteceu. Ele renunciou. Sabe quanto tempo ele ficou desempregado? Ele ficou quase 1 ano e meio desempregado. Eu não sei se eu tenho liberdade para falar isso, mas eu oro para que isso te edifique, a ponto de você confiar no Senhor. A esposa ganhava apenas 600 para pagar a casa, sustentar o filho e trazer comida em casa, e ele literalmente não trabalhava. Então quando ele me ligou, ele disse assim, cara, vamos orar. Eu falei, mas por quê? Disse, cara, perdi o emprego. Eu falei assim, não, você perdeu o emprego por uma causa justa, eu creio. Sabe quando o Espírito Pentecostal já incorpora? Então eu falei, eu creio que você vai conseguir isso, cara. E ele não conseguiu tal como eu estava pensando. Ele ficou quase 1 ano e 6 meses desempregado. A fé daquele cara é impressionante. Ele continuou confiando no Senhor. Então quando você olha por um cara como esse, você consegue entender que a nossa confiança ela não pode estar depositada em homens. A nossa confiança ela precisa estar pautada no Senhor, porque o Senhor é quem nos sustenta. Não olha para homens, cara. Homens podem nos decepcionar. Olha para o Senhor. Jesus Cristo não olhou para aquele cara que lhe prometeu livramento, não olhou para Pedro, não olhou para ninguém, ele olhou simplesmente para o Pai. Então eu oro do fundo do meu coração, irmãos, que você olha para o Senhor, foca o teu coração no Senhor. Jesus falou assim, olha, eu não vou vos abandonar, eu vou enviar o outro Consolador, ele vai estar com vocês, ele vai continuar a fazer o que eu estou fazendo. Então, ou seja, ele nunca nos abandonou.
Ele nunca nos abandonou, Ele nunca vai nos abandonar. Mesmo quando faltar dinheiro, quando faltar ouro, quando faltar comida, quando faltar o que tiver que faltar, cara, pensa sempre, a vontade de Deus ela vai ser perfeita e agradável o tempo inteiro. Nada acontece sem a permissão do Pai. Nada acontece sem a permissão do Pai. Então, irmãos, é o Senhor quem nos cuida. A Bíblia nos diz assim: eu durmo e me levanto porque o Senhor me sustentou. É o Senhor quem nos sustenta. Você se lembra quando Jesus está lá na cruz do Calvário, ele fala assim: Senhor, acabou então. Agora acabou. Me leve em paz. Em outras palavras. Entendeu? Você começa a perceber que Jesus Cristo, Ele fala obediência. Jesus Cristo, Ele respira obediência. Jesus Cristo, Ele está caminhando, mas Ele sabe que Ele está caminhando porque o Pai está determinando tudo. Então, se você está traçando algo, se você escreveu alguma coisa no seu envelope, não importa o que você escreveu, não importa o que você está almejando, mas, cara, continua crendo que é o Senhor que vai resolver tudo. Amém? Nós temos pouco tempo. No versículo 14, querido, a Bíblia fala assim, que quando Jesus saiu do monte da transfiguração, onde Ele se transfigurou, a Bíblia nos ensina que um Senhor entregou os filhos, o filho para ser curado pelos discípulos. Querido, os discípulos não conseguiram curar aquele rapaz. Então aquele Senhor chegou diante deles e falou assim: olha, por favor, eu já entreguei meu filho aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-los. Se você puder fazer alguma coisa, faça-o. Jesus tem uma conversa com ele e pergunta assim: há quanto tempo seu filho tem esse demônio persegue seu filho, esse espírito persegue seu filho? Ele falou assim: desde a infância. Irmãos, presta atenção aqui. Os discípulos tentaram expulsar aquele demônio, certo? Não saiu. E no final eles perguntam: mas pai, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus fala assim: olha, existe essa casta de demônio, não sai senão pela oração e pelo jejum, ok? Os discípulos naquela altura, irmãos, eles agiam de uma maneira filosófica, ok? Eles entendiam que Jesus Cristo expulsava demônio de maneira filosófica. Tipo assim, era o conhecimento que predominava. Eles achavam, por exemplo, se eu chegar aqui e orar por alguém de um jeito, chego aqui, por exemplo, eu te ordeno, seja curada e não sei o quê. Pensa comigo o gesto que eu estou fazendo. Então os discípulos entendiam que se eles repetissem o mesmo gesto que Jesus estava repetindo, eles achavam que iam ter êxitos. Entendeu? Mas quando eles usaram todos os gestos possíveis, eles usaram todos os mecanismos possíveis e não saiu. Mas Jesus Cristo, quando Ele vem, Ele ora naquele momento e expulsa, e o menino sai e ele é sarado. O que acontece, irmãos? O que acontece é que nós, como igreja, queremos fazer tudo do nosso jeito. A gente acha que os mecanismos que nós temos, que funcionou no passado, vai funcionar. A gente acha que, não, vamos criar um monte de projeto, papapá, e a gente não se deleita em oração. O que Jesus Cristo está falando é que, olha, vocês não podem vencer sem oração. Entende o que Jesus está falando? Não importa se o projeto que você está criando é bonito, é lindo. Não importa se o que você está fazendo, ele é perfeito aos olhos humanos, mas se você não se deleitar a Deus em oração, não vai funcionar. Jesus está ensinando, não importa quantos mecanismos você tem, não importa o nível de inteligência, quantos inteligentes que você conhece são fracassados. Não importa o nível de inteligência que você tem, mas se você não se deleitar no Senhor em oração, não vai funcionar. Irmãos, não usem mecanismo para agradar a Deus. Aliás, eu sou de opinião que você nunca vai conseguir surpreender Deus. Ele é poderoso, cara. É muito, não sei, cara.
Se você acha que você consegue surpreender Deus, me passa essa ideia. Depois você me chama, me passa essa ideia, que eu também estou aflito para isso. Estou querendo fazer isso também. Ele sabe de tudo. Ele nos conhece. Ele sabe, cara. Ele sabe desde o ventre da nossa mãe. Ele nos conhece. Então, irmãos, apresente a Deus a tua vida em oração. Apresente a Deus os teus planos em oração. Não siga mecanismos, cara. Siga o Pai, foque no Pai, que é isso que Jesus Cristo fazia. Quantos e quantos projetos você, aqui na nossa igreja, quantos e quantos projetos você viu nascendo e você viu fracassando? Provavelmente pode ser que o tempo chegou. A gente não pode menosprezar o que nossos irmãos em Cristo já fizeram e nossas irmãs em Cristo fizeram. Não tem como menosprezar isso. Mas provavelmente acabou porque nós achamos que é por mecanismos que a gente vai conseguir satisfazer o coração do Pai. Mas a gente não consegue fazer isso. Tudo que a gente precisa fazer unicamente é apresentar os nossos planos no Pai, porque é o Pai quem nos sustenta. O nosso resultado, a nossa fidelidade, ela precisa estar apresentada diante do Senhor. Precisa estar compatível com aquilo que o Senhor está nos apresentando. Então a minha oração, meus irmãos, é que a gente continue orando, não porque você quer ser melhor que outra pessoa, porque a partir do momento em que você acha que você está orando melhor que outra pessoa, a Bíblia nos ensina que você está recebendo o seu galardão. Mas você precisa orar simplesmente porque é muito importante que você se pareça com Jesus cada vez mais. Isso é muito importante. Porque a ideia de você se parecer com Jesus, querido, ela vai fazer com que aquelas pessoas que não conheçam Jesus, o conheçam através da sua vida. Você acha que é possível isso? As pessoas que não conheçam Jesus, que conheçam através da sua vida. Se isso não é possível, cara, então entenda que essa é a vontade do Pai. Que você viva uma vida de intensidade e fidelidade no Senhor, a ponto de as pessoas conhecerem o Senhor através da sua vida. Amém? Você não precisa levantar, abaixa a cabeça. Quero orar com você. Espírito Santo, eu oro no nome de Jesus, para que o Senhor aumente o nosso nível de obediência, Pai, no nome de Jesus. Pai, nos faz entender, Jesus Cristo, que nossa dependência não está em nenhum ser humano, Pai, nós dependemos do Senhor. Nos faz entender, Pai, no nome de Jesus, que nós precisamos confiar simplesmente no Senhor. Nos faz entender, Deus da glória, que nós não dormimos e levantamos porque nós somos fortes. Nos faz entender, Espírito Santo, que nós dormimos e levantamos porque o Senhor nos sustenta. Espírito Santo, nos faz entender nessa noite, Deus da glória, que o Senhor é bom o tempo inteiro, Pai. Nos faz entender que nós precisamos orar e apresentar os nossos planos no Senhor. Nos faz entender, Pai, que não é através de mecanismos humanos que nós vamos conseguir fazer as coisas, Pai. Nos faz entender, Pai, que nós dependemos unicamente do Senhor. Espírito Santo, nos leve em casa, Deus, refletindo, Pai, que nós dependemos do Senhor, Jesus. Espírito Santo, vem nessa noite, Deus, nessa hora, nesse exato momento, Deus, nessa simplicidade. Eu peço que o Senhor traga paz em nossos corações, no nome de Jesus. Nessa simplicidade, Deus da glória, eu peço que o Senhor traga paz e confiança, no nome de Jesus. Querido, no nome de Jesus eu oro e declaro como filho e como homem de Deus, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, no nome de Jesus.